Quarta-feira, 6 de maio de 2026, hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã para você. Hoje eu vou falar sobre a estreia da Bia, WTA 1000 de Roma, e mudou a adversária, porque mudou a chave. Vou falar mais sobre o prize money de Roland Garros e as primeiras declarações sobre boicote. E vou falar sobre Fernando Nardini na Cazé TV, assunto obrigatório, porque é uma figura importante no meio do tênis, narrou o tênis na ESPN, participa do podcast mais relevante de tênis no Brasil hoje, então é muito importante essa movimentação da Cazé TV, levando o Nardini para lá, por alguns motivos diferentes. E para terminar, óbvio, vamos falar sobre os jogos de hoje em Roma, e responder as perguntas dos apoiadores. E tem pergunta sobre Zverev, tem pergunta sobre Disney e Nardini, e tem um comentário aqui outro comentário sobre Nardini na ESPN. Mas vamos começar sobre a Bia. Ela estreia contra a qualifier Leulia Jeanjean, porque a chave mudou, né? Teve desistência, Kostiuk abandonou, mudaram as cabeças de chave e agora a Bia estreia contra uma tenista vindo do quali. A Jean tem 30 anos, é o número 127 do mundo. Já tinha furado o quali 2 semanas atrás em Madrid e agora, né, e lá ela perdeu da Coco Gauff na segunda rodada. Agora fura o quali em Roma e tá aí. Né? Ela tirou 2 cabeças de chave, tirou a Jan Parry e tirou a Ayla Tomljanovic, que não deixam de ser vitórias relevantes. A Tomljanovic não vem tendo os resultados que já teve no circuito. A Parry é sempre um nome relevante nessa zona de ranking aí, WTA 125, quali de torneios maiores, primeiras rodadas de slam, vale ficar de olho nela, então é um nome interessante. Então são 2 vitórias interessantes da Jean. Mas óbvio que entre pegar a Jean e pegar a Christian é melhor para a Bia, né? Mas acho que não mudo o que eu falei no podcast de ontem. Acho que o que mais me interessa em ver esse jogo é o nível de tênis que a Bia pode mostrar. E repito, não foi um nível animador nas últimas atuações, nem na vitória que eu vi na primeira rodada do torneio da semana passada, o 125 de Labisbal. Eu não vi a segunda vitória, mas vi a primeira rodada e vi o jogo de oitavas que ela perdeu. Foi oitava ou foi quartas, né, que ela perdeu. Não me empolgou, tá? E ela joga em Roma nessa quarta-feira. É o segundo jogo da quadra 13, por volta das 8 de Brasília. Talvez a hora que você estiver ouvindo, o jogo já vai estar rolando, já vai ter acabado. Mas, evidentemente, é um resultado, né? Uma maior possibilidade de a Bia avançar, tá? E esse, assim, a chave principal começou nessa terça-feira, já com algumas vitórias interessantes. Por exemplo, a Krejcikova derrotou a Jacquemont e vai pegar a Sabalenka na primeira rodada. Na primeira rodada da Sabalenka, né? A segunda rodada do torneio. Então é um jogo de campeãs de slam aí. Né? A Zaharova tirou a Yastremska, vai pegar a Noskova, e a Bianca Andreescu ganhou da Sofia Kenin, uma primeira rodada entre 2 campeãs de slam, e vai ter o Andreescu e Bencic na segunda rodada, tipo, eu acho que é aqueles jogos de 3-7 que a Andreescu adora fazer, né? A Qinwen Zheng ganhou da Bonda, vai pegar a Cristina Buxa. Zheng também, né? Tenista com um nível de tênis muito acima do ranking dela atual. Então, alguns resultados interessantes aí. Quem mais? A Sonmes ganhou da Ruggeri, vai pegar a Pegula, jogo interessante também. A Gibson ganhou da Trevisan, vai pegar a Schneider. Quem mais? A Enli, que passou pela Iga semana passada, quando a Iga teve problemas físicos em Madrid, ganhou da Shuai Zhang, vai pegar a Samsonova agora. E é isso que tem de feminino. Depois eu falo sobre a programação do dia, mas quero falar um pouquinho mais sobre esse prize money de Roland Garros. Eu toquei nesse assunto ontem, porque saiu uma reportagem, né, grande no Tennis Major, mas saiu em outros veículos também. Né, que foi, quem não ouviu, ouça no podcast de ontem, porque eu expliquei bem lá, mas houve uma reclamação por parte de alguns jogadores de elite sobre o prize money de Roland Garros. Tem a ver com a porcentagem que o torneio destina, né, em relação às receitas que
que o torneio recebe, né? A porcentagem do prize money para os jogadores está abaixo do que eles querem receber. Então soltaram um comunicado assinado por jogadores importantes. Lá tinha Sabalenka, Iga, Coco Gauff, Sinner, Alcaraz, Zverev. Então foi algo relevante. O torneio respondeu ao Tennis Majors, que foi quem publicou, quem deu mais destaque a essa história. E a resposta de Roland Garros é a seguinte: diz que a Federação Francesa é uma organização que é quem, né, cuida disso, é uma organização sem fins lucrativos. Dizem que o comunicado diz que o torneio tem um modelo econômico específico e que toda a receita é reinvestida em Roland Garros e no desenvolvimento do tênis na França e internacionalmente. Ou seja, você investe na estrutura do torneio e em desenvolver atletas franceses, especificamente franceses. E o internacionalmente aí mais uma formalidade e tal. Mas porque aí você pode até botar o Roland Garros Junior Series nessa conta, né? E eventos assim, que na verdade ajudam, mas são também uma promoção muito grande da marca Roland Garros internacionalmente. Então não é só caridade. E assim, toda a receita é reinvestida em Roland Garros, ok, mas não é só isso, né? E que parte dessa receita vai para o prize money? Essa é a questão dos jogadores. Ou seja, o torneio respondeu, mas não respondeu sobre o ponto da queixa, que é essa porcentagem do prize money em relação à receita total. Os jogadores querem chegar a 22%, que é o que eles recebem de ATP e WTA, e o torneio, provavelmente esse ano, vai ficar abaixo de 15%. E eu digo provavelmente porque a gente não sabe o número exato da receita, mas a estimativa que eles têm é que o torneio arrecade mais de 400 milhões de euros, e o prize money vai dar menos de 15%. E ano passado foi 15,5%, ou seja, diminuiu quando os jogadores queriam que tivesse aumentado. Então tem uma disparidade grande aí entre o que os jogadores querem e o que o torneio está oferecendo. E isso é que causou a revolta. Mas a Federação Francesa diz que está aberta ao diálogo e alega já manter conversas constantes com os jogadores. Algo que os jogadores disseram que não é bem assim, não. Enquanto o torneio falou isso, algumas jogadoras, porque eu só vi declarações das mulheres, não vi dos homens, falaram sobre a possibilidade de boicote. Quem falou mais grosso foi a Sabalenka, que é a número 1 do mundo, ela pode falar grosso. Né? O mundo do tênis é meio assim: se você tem ranking, você pode falar o que você quiser, e se você não tem, sua voz vale bem menos. Eu não sei se eu concordo totalmente com isso, mas é do jeito que as coisas são assim, né? A Sabalenka diz o seguinte: acredito que em algum momento vamos boicotar sim. Sinto que será a única maneira de lutar por nossos direitos. Fecha aspas. É uma frase pesada, né? A Coco disse que meio que concorda com isso. Que pelo que ela viu em outros esportes, normalmente para fazer esse progresso exige que os jogadores estejam em algum tipo de união. E ela fala que temos que nos unionize. Unionize é um verbo que em inglês não quer dizer se unir, quer dizer mais no sentido de formar uma união, no sentido de formar sindicato. Tá? A Iga já adotou um discurso um pouco diferente. Disse que os jogadores foram razoáveis na proposta e que o mais importante é ter a comunicação certa para conversar com os órgãos e negociar. Que ela espera que haja uma chance para isso em Roland Garros. E depois vamos ver como é que as coisas vão caminhar. E ela falou, e aí que é o ponto que eu quero chegar, ela disse assim: não ter certeza que os jogadores estariam dispostos a um boicote, e que isso seria uma situação um pouco extrema. É difícil para ela dizer como isso funcionaria e que por enquanto não ouviu nada sobre isso. E aí eu volto para o que eu falei ontem. É muito difícil imaginar um boicote completo do circuito mundial a torneios do Grand Slam. Porque os interesses são muito distintos em faixas diferentes de ranking. Tenistas não são normalmente unidos. Provavelmente a gente vai ter gente, né, querendo um boicote, apostando em boicote, disposto a se sacrificar e ficar sem jogar um slam, mas vai ter gente que vai olhar para isso e falar: opa, esses caras do topo estão boicotando, tem uma chance de ir longe, de ganhar alguma coisa grande aqui. Isso pode ser tanto em sentido de chegar numa fase, né, mais avançada e ganhar mais dinheiro com isso, ou simplesmente brigar mesmo por ganhar um título que não conquistaria com a chave completa. Eu acho que é difícil.
tá? E repito também o que eu falei ontem, eu adoraria ver essa união toda entre tenistas, porque e eu falo sempre para tenistas brasileiros, de faixas diferentes de ranking, gente que não disputa nem slam, que eu acho que os tenistas não usam a força que eles têm, eu acho que eles nem sabem a força que eles têm, né? Tenistas e ex-tenistas, que falam pouco, que ficam, né, falam, não quero me meter, não quero me indispor com ninguém e tal, mas isso né, deixa de contribuir para alguns processos. Isso vale para, não estou dando indireta para ninguém específico não, estou falando de forma geral. Quanto mais a gente tem atletas e ex-atletas, em qualquer esporte que seja, se posicionando, se fazendo presentes, ajuda, porque são opiniões que têm peso. E é isso, vamos esperar os próximos capítulos, vamos ver o que os homens vão falar. Estou muito curioso para ver o desenrolar dessa história. Vamos falar agora sobre Fernando Nardini na Cazé TV. Foi notícia dada em primeira mão por mim, no Saque Voleio, dei nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, estava lá a notícia. Fiquei sabendo na tarde de hoje, mandei uma mensagem para o Nardini, ele confirmou e ele já pediu demissão da ESPN, vai para a Cazé. Eu acho legal porque, como espectador, ele vai ter a chance de voltar a narrar tênis. Mas antes de eu comentar, tem uma coisa legal aqui. Temos um áudio de Fernando Nardini falando sobre essa mudança. Então, vamos ouvir o áudio e depois eu comento. 100% real. Eu saio com o coração cheio de gratidão da ESPN, que foi minha casa por 15 anos, que praticamente me inventou como narrador, né, cara? Eu praticamente aprendi a narrar dentro da ESPN. Então, foram anos de muito crescimento, de muita realização, de muitos sonhos realizados. E agora, cara, uma nova porta se abre. Primeiro, o esforço que o pessoal na Cazé fez para me levar. Ativando uma estrutura em São Paulo, eles queriam que eu fosse para o Rio, mas isso para mim era inviável. Essa ativação da estrutura em São Paulo ela é fundamental para a minha ida, então você sente um grande interesse que a empresa te tenha nos quadros dela. Obviamente que a proposta salarial ela é muito boa, isso obviamente também contribui muito, só que desde já a receptividade, o carinho, então são coisas que somam pontos e é um grande combo, né? Fora isso, as propriedades do portfólio de eventos, que é espetacular. Copa do Mundo, eu nunca narrei uma Copa do Mundo na minha vida, vou ter essa oportunidade agora, e ainda tem Olimpíada, tem a Copa Feminina no que vem, tem muita coisa legal para fazer. Os campeonatos internacionais, que é um negócio que eu adoro, que eu sou acostumado a fazer na ESPN, então tem muita coisa legal para fazer, um desafio novo, pessoas novas, uma arejada depois de 15 anos. Eu acho que é importante e que vai ser uma jornada muito legal. Jogos Olímpicos em 2028, eu amo a Olimpíada, para mim é o ápice, é o auge, é o grande momento, enfim. Tem muita coisa legal, estou muito motivado, muito feliz e, óbvio, frio na barriga, é sempre muito diferente, né? São sentimentos muito diferentes quando você muda de emprego depois de 15 anos, mas eu estou muito feliz e muito motivado. É isso, gente. Como o Nardini disse, o portfólio de eventos da Cazé é super atrativo, né? Copa do Mundo, Olimpíada, futebol internacional, tênis, claro. Então é perfeitamente compreensível que um narrador com ambição queira estar nesses eventos, queira participar, queira narrar esses eventos. E acho que, né, se ele falou que financeiramente a proposta foi interessante, perfeito que ele faça essa mudança, né? Eu acho, e ninguém me falou, ninguém na Cazé, nem na Live Mode, que é a proprietária da Cazé, ninguém me falou sobre isso, mas eu suponho que seja um indício de mais investimentos da Live Mode no tênis, tá? Não é segredo nos bastidores que a Live Mode, né, que a Cazé vinha interessada nos direitos de transmissão dos torneios da WTA, cujos direitos de transmissão são da Disney, mas terminam no fim deste ano, 2026, então a partir de 2027 está aberto para jogo. Acho que tem uma boa chance, né, pelo que eu ouvi do Zum Zum Zum, de a Cazé fechar esse acordo aí. A Cazé também esteve em conversas com a Billie Jean King Cup, inclusive uma reunião aqui em São Paulo, isso não é segredo de Estado, estava inclusive no site da prefeitura,
que haveria uma reunião entre executivos da Cazé, o secretário municipal de esporte e a CEO da Billie Jean King Cup aqui em São Paulo, provavelmente para discutir, né, próximos confrontos aqui, e direito de transmissão, evidentemente. Tá? Então, tem coisa vindo por aí. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores do tênis no sentido de direito de transmissão, de movimentos, de pessoas, de interesses, né? A ESPN tentando fazer coisas diferentes, mas perdendo narradores e perdendo, acho que relevância, perdendo opinião relevante. Perdeu o Meligeni, perdeu o Nardini, e, cara, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, não quero criticar ninguém especificamente no canal, mas leiam os comentários, né? Leiam os comentários nos posts de Instagram, não só no Saque Voleio, mas em outros lugares. Leiam os comentários no Twitter e vocês vão ver a quantidade de gente falando sobre o que está acontecendo com a ESPN. Né, o que a ESPN perdeu de narradores bons nos últimos anos, né? De Everaldo, Paulo Andrade, Nardini, estou esquecendo de alguém provavelmente aqui. Comentaristas, né? Teve gente que saiu para o Sport TV para fazer NFL, inclusive, né? O Anthony Curti. Então a ESPN vem perdendo o que eles chamam de talentos, e isso é preocupante para um canal, né, do tamanho e do peso da ESPN, né? Vocês sabem o que eu acho sobre o Disney Plus. Eu acho que é um pacote caro, eu acho que é uma plataforma ruim, eu acho que é mal atualizada, mal apresentada, é ruim, é um produto pobre e é caro. Né? Você pagar R$70 para um produto em que você não consegue encontrar as coisas, não consegue trocar rápido de uma transmissão para outra, às vezes esquecem de colocar, às vezes colocam coisa que não devia, né? Ano passado, teve jogo do Rio Open, que era direito do Sport TV, que alguém da ESPN disponibilizou o sinal. Isso é gravíssimo. Então cometem erros assim graves lá. Tá? Isso não é novidade nenhuma, não estou sendo especificamente crítico, estou falando o que acontece. Né? Estou falando como consumidor, não estou nem falando do ponto de vista jornalístico, não. De consumidor, de quem quer sentar, ver um jogo de tênis ou ver um Grand Slam e trocar de quadra e não conseguir levar menos de 20 segundos para trocar de quadra se eu estiver usando uma televisão. A experiência de televisão do Disney Plus é horrível. No celular é um pouco melhor, no laptop é mais rápido, mas para quem quer ver em televisão, trocar de uma quadra para outra e achar os jogos durante os slams, que vão trocando os jogos, né? Nossa, é muito ruim. Eu queria, assim, não falo isso com maldade não, sério, mas eu queria sentar meia hora com o executivo da ESPN e ver tênis do lado dele, conversando, tomando café, numa boa. Ou 2 horas de um slam, sabe? De trocar de quadra, de mostrar o que está acontecendo aqui, mostrando por que é ruim, por que a coisa é mal feita, por que é mal atualizado, por que o espectador recebe um produto pobre. Mas, honestamente, não acho que estejam muito preocupados com isso. E essa é a impressão que eu tenho como consumidor, não é como jornalista. Não é a informação de ninguém lá dentro. É o que eu vejo pelo que acontece. Porque nada muda substancialmente no Disney Plus há algum tempo. No serviço que eles oferecem, na plataforma, na apresentação, na interface, nos menus, nada. Eles entregam quantidade, que também está diminuindo, porque eles estão perdendo direitos, né? Perderam La Liga agora, mas entregam quantidade e deixam muito a desejar em qualidade, né? E parecem estar satisfeitos com isso, né? Repito, é a impressão que me passa como consumidor, tá? Agora, sobre o Nardini, para encerrar esse assunto, o que eu acho dessa história toda, para ele é fantástico, para a ESPN é triste, né? E Nardini é um dos caras que eu mais gosto nesse meio do tênis, e eu sou chato, eu não gosto de muitas pessoas mesmo, e acho que muita gente não gosta de mim, mas tudo bem, faz parte. Quando a gente dá opinião e as opiniões nem sempre vão agradar a todos, vai ter gente que não vai gostar, e tudo bem, né? Não dou opinião por não gostar de uma pessoa ou por gostar de outra, dou opinião pelo que eu acho como espectador, como jornalista, que seja, opiniões diferentes e enfim, vai ter gente que não vai gostar e tudo bem. Mas o Nardini é um cara que eu gosto muito, porque é um cara que eu
vi começando no tênis. Acho que a minha primeira relação com o Nardini foi uma corneta minha nele no Twitter. E graças a Deus ele ou esqueceu ou me perdoou por isso. Que eu fui... eu era muito mais chato do que eu sou hoje. Hoje eu deixo pra ser babaca com as pessoas que são babaca comigo primeiro. Mas foi um cara que, né, conheci pessoalmente, desde vindo a São Paulo, quando eu nem morava aqui ainda. Sempre trocamos ideia com respeito e, assim, um cara que me ajuda no que eu preciso. Eu espero que eu consiga ajudar em algumas coisas que ele precisa. Mas um cara dedicado, apaixonado pelo que faz, sim, sério, comprometido, responsável, um cara de palavra. Então, nesse meio, poucas pessoas que eu conheço que merecem tanto sucesso quanto o Fernando Nardini. Então, mandei uma mensagem para ele em áudio, não é novidade nenhuma se ele ouvir isso aqui agora, mas eu quero que todos saibam o que eu acho, porque ele é desses caras especiais do meio que são profissionais fantásticos e pessoas fantásticas. Então, se tem alguém que eu me emociono aqui para falar também, mas se tem alguém que merece coisas boas, sucesso, dinheiro, realizações, é Fernando Nardini, né? É palmeirense, tem esse problema, mas tudo bem, né? A gente releva. Podia ser flamenguista. Tão gente boa que deveria ser flamenguista, acho até. Até brinco com ele que ele zica meu 49ers, mas narrou uma vitória do Flamengo recentemente, então a gente tá em paz nesse processo. Mas enfim, vamos falar dos jogos do dia, dos jogos dessa quarta-feira em Roma, né? É importante, né? Porque a chave masculina começa nessa quarta e começa pela chave de baixo, que não é a parte do João Fonseca. Ou seja, o jogo que decide o primeiro adversário do brasileiro vai ser amanhã, quinta-feira, então é provável que o João estreie só no sábado, tá? Outra coisa que vale lembrar aqui, Stan Wawrinka teria estreado, né, teria jogado o quali nessa quarta-feira, não jogou porque teve dores nas costas, e assim, está confirmado que a despedida dele, né, das quadras, que ele vai encerrar a carreira no ATP da Basileia. O Wawrinka tem 41 anos. Também, outro que anunciou, aliás, eu não comentei aqui outro dia, mas outro que anunciou que vai parar no fim do ano é o Nishikori, tá? Mas vamos para a ordem do dia, né? A ordem de jogo, já falei da Bia, o segundo jogo da quadra 13, deve começar por volta das 8 da manhã. Antes desse jogo dela tem um jogo do Marojan contra o Koptiva, é um jogo interessante também. E tem jogos bons espalhados por aí, né? No Campo Centrale, que é a quadra principal, tem Stefanini contra Ostapenko, Urkacz contra Hanfmann, Arnaldi contra Munar, sessão noturna com Cocciaretto e Kraus e Federico Tina contra Alexander Blocks. O Tina é italiano, né? Wildcard, por isso que está na sessão noturna aí fechando esse jogo, que pode começar bem tarde, dependendo, né, de como vai andar a programação do dia. Mas jogos interessantes que eu vejo nessa programação: um Brooksby contra Baez, que é o primeiro jogo da BNP Paribas Arena, que é a segunda maior quadra. Esse jogo é às 6 da manhã, horário de Brasília, 11 de Roma. Que mais tem? Nessa mesma quadra mais tarde tem um carrinho Busta contra o Tabilo. Tem... deixa eu ver o que mais aqui. A Pliskova contra Bolzas Maneiro fazem o último jogo da Super Tênis Arena. Na Pietrangeli, que é a linda Pietrangeli, Alexandra Yala contra Magdalena Frère, ótimo jogo. Em seguida tem Miller contra Van der Zandschulp, ótimo jogo. Struff contra Começânia, Bolter contra Lise e Fernley contra Perricard. A sequência está espetacular na Pietrangeli para a primeira rodada de 1.000, né, de 2 semanas, que nem sempre tem grandes jogos nessas primeiras rodadas. Escondidinho ali na quadra 1, lá atrás tem um Siniakova e Boasson, é o segundo jogo do dia. Boasson voltando a jogar. E no último jogo desse dia é McNally contra Kasatkina. Interessante também. É isso, gente. Vamos para as perguntas e comentários dos apoiadores. Tem perguntas só o Wanderson Ferreira escreveu, mas o Wanderson sempre escreve coisas boas e é sempre relevante. Primeira coisa que ele escreve é o seguinte: tenho a sensação de que Zverev parece dar pouco valor aos torneios do circuito.
e que nunca é feliz quando tenta explicar derrotas sem dar desculpas, até quando tem razão, como quando jogou na madrugada de sábado em Madrid 2022 para a final domingo contra Carlitos. Então, o Zverev, ele já tem essa fama, né, de quando ele perde, ele dá desculpas que realmente não convencem, o que soam realmente como desculpas esfarrapadas. Não sei se dá pouco valor aos torneios do circuito, mas as explicações dele que não são muito, né? Até o Medvedev deu uma entrevista outro dia falando isso, sobre as desculpas do Zverev. Mas, enfim, agora nessa final de Madrid, ele estava com um problema nas costas, né? Parece que falou depois. Mas, enfim, né? Teve coisa ali que no jogo que né, não justifica essa dor nas costas ali, aquele começo de jogo, aqueles erros na rede ali no terceiro game do primeiro set, nossa senhora. Mas ok que tenha afetado, enfim. Mas Zverev. Eu tenho, assim, não é nem que eu gosto nem que eu desgosto do Zverev, mas porque eu acho que as coisas não são assim, nem 880, nem preto no branco. Eu acho que tem muitas coisas que eu acho legais no Zverev. Eu acho que ele é um cara que fala muito bem, que consegue dar explicações boas, fazer análises boas de partidas. Ele consegue... ele fala com inteligência sobre assuntos. Acho que, dada a gravidade da situação da investigação, nos casos de violência doméstica que ele foi acusado, acho que ele lidou com as questões muito bem, falando o que tinha que falar, sendo respeitoso com quem perguntou. Até o assunto ser esgotado na esfera tenística, com a investigação da ATP que não resultou em punição. Então, enquanto esse processo aconteceu, ele falou educadamente e abordou o assunto com respeito. Acho que ele faz boas análises sobre o circuito de forma geral, o que é o que. Tem uma declaração, eu até postei no TikTok muito tempo atrás, na época que eu cuidava um pouquinho mais do TikTok, estava estudando um pouquinho mais ali. Tem uma declaração muito boa dele sobre o caso de doping do Sinner, sobre a punição que foi dada, né? Antes do Sinner aceitar e os advogados dele entrarem em acordo com a ITA e cumprirem aqueles 3 meses de suspensão. Acho que o Zverev, né, ele é inteligente, ele é um cara que dá declarações boas, eu gosto. Agora, tem certas falas dele que parece meio desconectado da realidade. Por exemplo, agora ele falou que o Sinner está num patamar acima do resto e que o Alcaraz está ali junto com ele, com o Djokovic, e tem um gap também para trás. Então é como se o Alcaraz estivesse mais perto do Zverev do que do Sinner, e eu acho que pouca gente concorda com isso. Até estava ouvindo o podcast do Rod, que assim, discorda muito educadamente do Zverev, ele gosta do Zverev, mas ele, né, discorda fortemente disso. Com educação, mas discordou. Outra coisa que o Wanderson levanta aqui é o seguinte: como o tema Nardini se impõe na tentativa de não fomentar um produto que não era seu, a Disney matou sua única identidade para narrar o esporte tênis e parece não se interessar em construir outra. Isso é uma questão que eu já ouvi de pessoas da ESPN e ex-ESPN, que a escala ali é muito, parece que é de quem vai narrar o quê, quem vai comentar o quê, parece muito mais uma tentativa de preencher um formulário, de preencher uma tabela, do que de se preocupar com quem vai comentar qual jogo, por quê, e de colocar os melhores para os jogos mais importantes. Isso realmente a gente não tem visto. Então, eu não sei se a ESPN não sabe quem são seus melhores, ou se não quer definir que existe um melhor que o outro, ou um comentarista mais importante ou mais relevante, ou um narrador mais relevante que os outros, mas o fato é que é meio confuso e fica, né, e o espectador nunca tem aquela sensação de que, nossa, esse é um jogo importante, baseado em quem está trabalhando ali, sabe? Diferente de um esquema como é a Globo, em que fica muito claro que no jogo importante vai estar o narrador mais importante, o comentarista mais importante, sabe? Eu acho que isso é ruim para a ESPN, né? Eles podem pensar diferente, mas é a minha opinião, eu acho ruim. E a última coisa do dia, o último comentário do Wanderson é o seguinte: pode ser uma estúpida,
O último jogo de tênis narrado por Nardini na ESPN foi um Badosa e Golf no Australian Open de 2025. Eu não sabia disso. Aliás, eu não sei nem se Fernando Nardini sabe disso. Talvez saiba. Não sei se ele já falou sobre isso. Mas, enfim, é isso, gente. Para terminar, obrigado a quem chegou até o fim de mais um episódio. Se gostou, é só voltar aqui amanhã, porque tem um episódio novo do Café com Cossenza todo dia cedinho. No Spotify, na Amazon Music, no Apple Podcasts, no YouTube Music, nas plataformas mais populares de podcast. E se você quiser saber como apoiar o meu trabalho, apoiar o Saque Voleio e ter direito a conteúdo exclusivo em áudio, vídeo, texto, com áudios de tenistas, entrevistas em primeira mão, recebendo informações importantes em primeira mão, inclusive o nosso grupo de bate-papo no Telegram soube da notícia do Nardini antes de eu divulgar nas redes sociais. E também entrego análise de jogo em áudio logo depois que as partidas terminam. Então, quem quiser receber esse conteúdo, visita a nossa página no Apoia-se, apoia.se/saquevoleio, ou manda uma mensagem para mim em qualquer rede social que eu explico rapidinho como é que funciona. Hoje eu fico por aqui. Uma ótima quarta-feira para todo mundo, gente. Um abraço.